Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos começar a estudar o novo editor de material no 3ds Max, conhecido como Slate. Até o momento, a gente utilizou o editor de material compacto. A gente vai começar a utilizar o Slate. E para o estudo desse novo material, vamos criar uma cena, vamos só renderizar, a cena já está resolvida, onde a gente vai utilizar vários objetos e textura para compor nossa cena. Então nós temos aqui o céu, a cidade, umas árvores, um muro, a calçada com bastante grama, está envelhecida, e o nosso asfalto. Então a gente vai criar essa pequena cena e as texturas para essa cena. Só que vamos utilizar o novo editor de material. Vamos fechar aqui e vamos ver como funciona o novo editor. Então essa é a aparência do novo editor do 3ds Max. Começando aqui para a parte de cima, temos os menus, onde a gente pode trocar, por exemplo, para o compacto, ou eu posso voltar para o material Slate. Mais à esquerda temos alguns botões que já conhecemos do outro material, como para zerar o material, para atribuir o material, para montar o material na viewport. Eu vou trocar aqui para a ferramenta de seleção, onde você pode selecionar os materiais. Girando a bolinha do mouse, você pode aumentar e diminuir o zoom, que ele chama de view, ou onde estão os nossos materiais. Mais à direita, nós temos o navegador, que permite nós navegarmos os materiais. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Podemos ver, por exemplo, o material do asfalto. Então está aqui o material do asfalto, e eu posso subindo com o mouse e navegar. Então esse aqui é só um navegador, para facilitar navegar entre os materiais. Você também pode clicar com o botão do meio, a bolinha de girar do mouse, e arrastar. É a mesma coisa que utilizar essa mãozinha aqui embaixo. E aqui ao lado tem outros tipos de zoom. Eu posso aumentar, subindo e descendo o mouse. Eu posso selecionar só uma área para dar um zoom. Esse botão faz um zoom de todos os materiais. Então se eu aumentar aqui, por exemplo, esse asfalto, clico nesse botão e ele volta. Então isso aqui são ferramentas de navegar dentro dos materiais. Se eu selecionar esse material, vou pegar aqui, por exemplo, esse material. Clicar nesse botão, ele vai dar um zoom mostrando somente esse material. E no caso, é o material do muro. Notem que com essa setinha a gente pode escolher qual material trabalhar. No momento que você dá dois cliques em cima do material, com essa janelinha que representa o nosso material, ele vai ter aqui ao lado os parâmetros. Na versão anterior, ficava tudo na mesma janela. Agora ele tem uma janela especial só para os parâmetros. Sombra, os mapas. Mais à esquerda, nós temos o material navegador, o mapa de navegar dos materiais, onde nós temos uma biblioteca que eu utilizei para sondar um render novamente, que eu utilizei para as árvores. Então eu peguei uma biblioteca pronta do 3ds Max. Mais abaixo tem os materiais disponíveis. Então aqui estão todos os materiais que eu posso usar. Mais abaixo, os mapas que estão disponíveis. Então você pode gerar aqui os mapas e ver os tipos de mapa. Eu vou fechar aqui. Aqui eu tenho os materiais utilizados na nossa cena, como o asfalto, as florzinhas que eu usei, a calçada, o céu, a cidade, o cordão da calçada. Então aqui eu posso ver todos os materiais que eu tenho. E aqui são os slots, como era mostrado na versão anterior. Muito bem, então a gente viu aqui as possibilidades e como ele se apresenta. Veja que ele está bem mais organizado e fica mais rápido de acessar as informações ou os parâmetros. Vamos ver aqui um material que a gente está utilizando a opção de textura mix. Vamos dar um render de novo. Então aqui na calçada, vou botar um pouquinho para o lado. Ela vai ficar um pouquinho para fora, mas nós vamos vermos a calçada aqui. Então a gente está vendo aqui as propriedades que a gente tem para calçada, como o mapa de fuse e o bump. Aqui eu alterei as configurações. Se eu der dois cliques aqui, ele vai abrir a textura. E essa textura, vocês vão ver que ele está linkado por uma linha vermelha. Indica que essa textura está sendo utilizada no mapa de fuse e também está sendo usada no mapa bump. Então essas linhas indicam quem estão linkados. Aí no mapa mix, usamos a grama para simular esse verde, o concreto que é o muro e o degradê, para deixar mais fraco, mais forte a vegetação. Cor 1 e a cor 2. E mais abaixo eu tenho o gradiente que a gente utilizou aqui. Então se eu clicar aqui, ele vai entrar nesse material. Se eu der dois cliques aqui, ele volta para o mix. Agora eu quero voltar para o material, dou dois cliques aqui e eu seleciono o material. Então tem o material, a textura e os parâmetros da textura. Vamos ver uma textura um pouquinho mais simples, como por exemplo o céu. Se eu vou clicar aqui no céu, eu tenho um mapa de fuse. Se eu der dois cliques aqui, eu vou estar vendo a imagem. Posso alterar os parâmetros da imagem, como as coordenadas que eu desejo.
Clico aqui e ele volta para o material. Reparem que fica um pontilhado em volta para indicar que você está com o material selecionado. Se eu der 2 cliques, agora estou com o bitmap e posso alterar as coordenadas e parâmetros do bitmap. Dando 2 cliques em cima do quadradinho, ele vai abrir um pouco maior e você no canto da janela pode aumentar ou diminuir a janela da textura. Aqui ao lado tem um pequeno xizinho, se você fechar, você fica com mais área. Caso você queira ver de novo, eu utilizo esse botão, ele mostra o navegador ou esconde. Caso você queira esconder os parâmetros, você clica aqui, ele vai esconder os parâmetros. Vejo que na divisão entre os parâmetros e o navegador, você pode aumentar ou diminuir. Então aqui eu posso determinar o tamanho que eu quero. Caso você não queira ver mais o navegador, tem o xizinho aqui do lado, você fecha. Caso queira mostrar o navegador, e aqui eu clico no botão e ele mostra de novo o navegador. Então fica bem simples de navegar dentro da nova aparência do Material Editor. E essas linhas vão representar os objetos que estão linkados. Vamos ver um pouquinho mais complicado que esse aqui. Nós estamos usando Multi Subobject. Esse aqui já é da biblioteca do 3ds Max, já vem pronto, então eles que criaram. O que eu fiz? Eu apenas adicionei uma imagem de uma casca de árvore para que fique mais realista a nossa árvore. Agora eu quero mexer nesse material. Clico aqui, vejo que ele mudou o pontilhado ali. Ó. Vejo que está esse pontilhado. Daria no mesmo que eu clicar aqui e clicar aqui. Ó. Então agora estou dentro dos parâmetros desse material. Configuro os parâmetros, maravilha. Agora nesse aqui eu adicionei um diffuse. Então vejo que ele está pontilhado. Por que tem 3 linhas aqui? Porque eu estou usando a opção de instância. Ou seja, se eu trocar esse bitmap, vai trocar nessas 3 materiais. Então quer dizer que esse aqui está sendo usado por 3 outros materiais, que é a mesma opção de instância. Então fica mais fácil identificar o que é uma instância e o que não é uma instância. Como por exemplo aqui, não tem uma instância, só tem esse aqui que representa a folha, a opacidade das folhas da nossa árvore. Então estou usando essa aqui, se eu der 2 cliques, eu posso a qualquer momento trocar a imagem da folha. Vejo que é um pouquinho mais simples de navegar e achar as opções, identificar o que está compartilhado. Por exemplo, aqui nós temos uma instância dessa imagem. 2 cliques. Eu estou usando ela no mapa diffuse e no mapa bump, então indica aqui. Caso eu não queira mais opacidade, ver que vai sumir a opacidade, eu simplesmente arrasto para fora, vamos renderizar. Agora ele não tem mais a opacidade, está usando a imagem original. Se eu pegar agora e arrastar ele e largar em cima da opacidade, vejo que tem uma bolinha, você então agora está atribuindo para a opacidade. Pronto. Agora vamos dar um render. Ele tirou a opacidade, o céu original da imagem, e jogou uma transparência, para que apareça outro céu lá atrás. Que a gente está utilizando 2 planos, um plano para o céu e um plano para a cidade. Outro exemplo a gente pode ver. Então eu não quero utilizar o bump aqui, cada um, como uma cópia. Mas eu quero compartilhar, eu quero usar o mesmo. Então eu posso deletar esse aqui, simplesmente delete, pronto, não tem mais o mapa. E agora eu vou pegar o bump e vou unir aqui. Ou seja, agora está uma instância desse bitmap, chamado de asfalto, que está sendo compartilhado no material asfalto. Vamos dar um render de novo. Está lá o material. Eu só vou voltar aqui, dando Ctrl Z, porque a gente está usando outra imagem aqui. É uma imagem que está um pouquinho surrada, para que o asfalto fique mais surrado, não fique tão liso. Eu posso trabalhar aqui no bump. Vamos aumentar um pouquinho o bump. Veja que eu dei 2 cliques aqui. Vamos botar um bump um pouquinho maior. Vamos botar o 100. E vamos ver como é que fica o resultado. Então veja que começou a criar alguns relevos que eu desejo para o meu material. Agora eu vou exagerar, vou botar uns 500. Vamos dar um render novamente. Está lá o asfalto exagerado, né? Quase quebrando. Então vamos deixar aqui nos 200 e vou dar um render. Ok. Então veja que é fácil de navegar dentro do material, mais simples. E para deletar alguma textura que você não deseja, basta selecionar, apertar o Delete ou cancelar o link, clicando em cima da bolinha do Diffuse, largo, não tem mais o link. Então vai sumir nosso céu, ficou cinza. Quero o céu de novo, largo na opção Diffuse. Vamos aumentar um pouquinho mais o zoom para ficar mais fácil de ver. Eu só vou fechar aqui o material, que a gente pode abrir a qualquer momento nesse botão aqui. Ó.
Tá? Então venho aqui, agora eu arrasto para o mapa Diffuse. Ok, vou dar um render lá, instalar o mapa. Caso eu queira alterar propriedades do bitmap, 2 cliques no bitmap, estão aqui as coordenadas do bitmap. Caso queira do material, 2 cliques no material. Vocês podem observar que aqui tem uma linha vermelha, é a maneira de indicar que está sendo mostrado na viewport. Deixa eu fechar aqui essa janela do render, está lá atrás o nosso céu, e agora eu não quero que ele mostre mais na viewport. Lembra desse botão? Então eu marco aqui, ficou cinza lá na tela. Está ficando muito lenta a máquina, então eu vou tirar essa opção de mostrar, porque eu não preciso dela agora. Tem muitos objetos, então pode ficar lento o nosso trabalho. Se eu quiser que ele mostre nova textura, eu venho aqui. Por isso que ele mostra essa tarja vermelha, para indicar que essa textura está sendo mostrada na viewport. Então a gente viu aqui alguns exemplos que a gente tem, ou como é o funcionamento do material. Vejo que é fácil de navegar. Na sequência da aula, a gente vai criar a cena e vamos criar esses materiais para a gente possa compreender como criar os materiais. A gente aprendeu até agora como navegar nos materiais, aonde estão as propriedades, a opção de navegar e aqui o lado onde eu posso criar meus materiais, utilizar mapas ou até mesmo aproveitar mapas que já tenham sendo utilizados na nossa cena. Ok? Então na próxima aula vamos criar o cenário e as texturas para a nossa cena. Para vocês terem uma ideia, vamos colocar em perspectiva, dar um F3 para mostrar a cena. Então a cena é isso aqui. Ó. Se nós olharmos de lado, eu vou ter um céu, uma cidade, umas arvorezinhas no meio. Vamos restaurar aqui para ver, que são essas pequenas árvores. Essa árvore do canto aqui, essa árvore grande que está aqui. Então vejo que a gente fez um cenário, só que visualizando um determinado ângulo, vai te parecer em 3D. Então vou fazer aqui assim, só para vocês terem uma noção. E agora eu vou dar um render e ele vai mostrar o resultado. Ok, gente? Então na próxima aula vamos criar o nosso cenário e os materiais para a cena. Ok? Até a próxima aula.